Graças a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para a sua vida, que Deus abençoe você poderosamente nesse domingo, que as ricas bênçãos do Senhor transbordem sobre a sua vida, sobre a sua casa, e mais uma vez estamos juntos para mais um café diário. Espero que esteja tudo bem com você e tudo bem com a sua família, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com vocês aqui no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 41, que diz: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Preste muito atenção, irmãos. Nós vivemos literalmente, diariamente, uma luta constante entre fazer a vontade de Deus e fazer a nossa vontade. E quando nós fazemos a nossa vontade e deixamos de fazer a vontade de Deus, isso significa que está predominando na minha vida as minhas preferências, as minhas vontades, do que a vontade de Deus. E todos nós sabemos que as nossas inclinações sempre são voltadas para o mal. As nossas inclinações sempre é voltada para os nossos desejos, nossos pecados, nossos prazeres, que não satisfazem a vontade de Deus. No livro de Mateus mesmo, no capítulo de número 4, a Bíblia vai nos dizer que o Senhor Jesus, logo após ele ser batizado, ele não vai comemorar, não vai fazer uma festa, não vai fazer uma ceia. Pelo contrário, Jesus ele vai se retirar para um período de 40 dias e 40 noites de jejum e oração. Para quê? Para que o seu espírito esteja preparado para o que estava próximo, para o que estava, na verdade, iniciando-se na sua vida, que era o seu chamado e a sua vocação. Preste muita atenção. Jesus diz, nós vamos ver através do texto bíblico, que Jesus ele jejua durante 40 dias e 40 noites, e logo em seguida, quem é que lhe aparece? O diabo. E nessa aparição do diabo, o diabo vai fazer várias propostas para o Senhor Jesus. Primeiro, o diabo sabe que o corpo fisicamente de Jesus está fraco e que precisa de alimento. 40 dias e 40 noites sem se alimentar, isso é algo sobrenatural. Apenas mais 2 homens conseguiram fazer isso na Bíblia. Foi, se me falha a memória, Moisés e Elias. Pois bem, queridos, olha só que interessante. O diabo ele vai colocar diante de Jesus aquilo que o seu corpo necessitava, que era comida física, que era alimento para saciar a sua fome temporária física. Interessante irmãos, que por muito tempo eu acreditei nisso, eu aprendi assim, mas com as experiências a gente vai desenvolvendo. O que é que nós aprendemos? Nas igrejas se prega o seguinte: não, quando você busca a Deus, quando você jejuma, quando você lê a Bíblia, ora, o diabo ele não vai se levantar contra a sua vida, ele não vai aparecer. E nós vemos aqui que Jesus, a exemplo de quem realmente está em uma busca com Deus, Jesus é o exemplo perfeito de que quanto mais você busca a Deus, quanto mais você se aproxima de Deus, mais o diabo se aproxima para tentar te desviar do caminho que você está trilhando em direção a uma experiência com Deus. Não pense que o diabo ele vai se levantar contra você quando você estiver fraco. Você já está fraco mesmo. Para que ele vai gastar energia focada em você? Você já está fraco. Você não é perigo nenhum para ele. O diabo vai se levantar com proposta contra aqueles que estão de pé. Por isso que a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Quanto mais você está sendo usado por Deus, mais o diabo investe atrações, atrativos para poder te desviar. Então Jesus está, que nós falamos muito no meio cristão, está cheio do Espírito Santo. É verdade. A Bíblia diz que quando ele é batizado por João Batista, que ele sai das águas do rio Jordão, o Espírito Santo, em uma forma corpórea de
do que nós chamamos na teologia de teofania, ou seja, Deus usando uma matéria física, usando um corpo físico para poder se manifestar, e naquele caso ali, através de uma pomba que desce sobre Jesus e a voz de Deus ressoa dizendo: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Pois bem, Jesus está cheio do Espírito Santo, mas o seu corpo físico está debilitado. Aprenda uma coisa, irmãos, você pode orar, você pode jejuar, você pode ler a Bíblia, você pode se consagrar, isso é muito gratificante, isso é muito... Quanto mais você se sacrifica fisicamente, quanto mais você se sacrifica corporalmente, mais você se aproxima de uma conexão maior com Deus e você experimenta experiências extraordinárias. Só que preste atenção, Deus não quer que você se esqueça que você é matéria. Deus não quer que você se esqueça que você é corpo. Tem muitas pessoas que acreditam que se fizerem extravagâncias com o seu corpo, se fizerem torturas, se fizerem, como é que falava mesmo o nome? Punições ao seu corpo. Por exemplo, na Igreja Católica, né, existia muita questão do martírio. Por exemplo, você pecou e você vai se automutilar, você vai se açoitar, você vai se ajoelhar diante de milhos. Eu lembro muito disso, na infância eu ouvia muito falar disso. A pessoa pecou, para ela poder receber o perdão de Deus, ela vai ajoelhar em cima de caroço de feijão, em cima do que quer que seja, em cima de tijolo. Ela vai andar de joelho não sei quantos quilômetros, ela vai subir a escadaria da Penha, na igreja lá, para receber a graça, receber o perdão. Não é isso que Deus quer. Deus, ele não está preocupado com nossos rituais. Deus, ele quer um coração sincero. Então, queridos irmãos e querido ouvinte da poderosa palavra de Deus, Deus, ele sabe as nossas limitações físicas. Deus não quer que você faça nada que venha prejudicar o seu corpo físico. Como, por exemplo, tem pessoas que têm problemas de saúde, como diabetes, como hipertensão. E muitas das vezes ele acredita que se ele ficar sem comer, tem pessoas que têm que comer. Por exemplo, eu tenho minha esposa que ela é hipertensa. Ela não pode tomar os remédios dela de hipertensão antes dela tomar o café da manhã dela. E aí, o que acontece? Muitas das vezes ela perguntava: pô, então eu não posso jejuar. Eu falei: claro que você pode jejuar. Quem disse que você não pode jejuar? Quem disse que você não pode buscar a Deus? O fato de você ter uma limitação de saúde não te impede de buscar a Deus, e Deus sabe disso. Tomou um remédio, tomou o seu café que precisa, a partir daquele momento você já pode fazer o seu jejum. A pessoa que é diabética, a mesma situação, você vai procurar saber, pesquisar a melhor forma, de preferência passar pelo médico. Olha, doutor, o que acontece? Eu sou cristão e eu gostaria de saber que tipo de método eu posso adequar as minhas condições de saúde para eu poder fazer X situação. E o médico vai lhe passar a melhor forma para não prejudicar o seu corpo físico. Entenda, irmão, que a sua limitação física não impede você de buscar a Deus, mas também Deus não quer de você exageros e você extrapolar os seus limites. Não é isso que Deus quer. Porque Deus, ele vai olhar para a sinceridade do seu coração. Ah, Ricardo, eu consigo ficar 1 hora sem me alimentar. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, aprenda uma coisa. Deus, ele quer um coração sincero. Então o diabo, ele vai oferecer para Jesus aquilo que alimentava o seu corpo, e era o alimento físico. Aprenda uma coisa, irmãos. O diabo sempre vai colocar diante de você, não é algo que seja desagradável. O diabo sempre vai colocar diante de você algo que vai chamar a sua atenção. Você acha que o diabo, ele é tolo? Você acha que o diabo, ele é, desculpa a expressão, que ele é idiota? O diabo, ele não é tolo, irmão. O diabo, ele não é imbecil. O diabo sabe aquilo que o nosso corpo físico deseja. E muitas das vezes você é fraco. Se você já teve problema na bebida, você é fraco na bebida. Talvez é fraco nas drogas, com mulher, com imoralidade, com dinheiro, ganância.
Então o diabo ele não é tolo, irmão. O diabo ele só vai oferecer para alguém algo melhor e aparentemente maior. Só que é só aparentemente. O diabo coloca diante de Jesus aquilo que o corpo dele desejava, que era comida, que era alimentar o seu corpo físico. O seu espírito estava forte, como ele mesmo disse aqui no texto que nós lemos, Mateus capítulo 26, 41. Olha, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, o espírito de você pode estar cheio do Espírito Santo. E mesmo cheio do Espírito Santo, se você só orar e não vigiar, você pode cair. Quantos homens e mulheres de Deus, cheios de Deus, homens e mulheres sinceros, realmente, não são falsos não. São pessoas que são realmente sinceras, pessoas verdadeiras com Deus. Não estou falando de 7-1 e picareta que existe por aí, não. Pessoas sinceras realmente com Deus que pode cair. Por quê? Porque elas buscam a Deus, elas clamam a Deus, elas se dedicam a Deus, mas elas não têm o hábito de vigiarem com as propostas. E todas as vezes que a gente negligencia, né? Que a gente ignora a vigilância, é aonde está o maior perigo para a nossa queda. Então, querido irmão, tome cuidado com as propostas. Não ache que você é muito espiritual. Não ache que você é muito crente. Não ache que você é o santarrão. Porque se você não vigiar, você pode cair. E você talvez vai se perguntar, mas Deus, como que eu caí se eu era uma pessoa tão temente, eu buscava tanto o Senhor com sinceridade? Como é que isso aconteceu? Simples, porque você buscava demais, mas você não fortalecia a sua vigilância. A Bíblia mesmo disse, me fala a memória, no livro de Tiago, que ele fala o seguinte, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Porque o diabo, ele está como um leão bramindo, ou seja, doido para devorar, doido para destruir. O diabo está doido querendo te destruir. E nós não podemos dar munição para que o diabo consiga fazer isso. Então, meus queridos irmãos, o que nós devemos é vigiar. Busque a Deus o máximo que você puder. Como eu queria poder buscar a Deus muito mais. Como eu queria poder estar o tempo todo em comunhão com os meus irmãos na igreja, mas nem sempre eu posso. Mas quando eu tiver oportunidade, que eu possa aproveitar cada instante, me revestir ao máximo possível, para que eu possa estar apto, pronto para vencer as tentações. Em segundo lugar, o diabo, primeiro lugar, ele não consegue. Jesus, ele não se atenta para o alimento físico, mas ele responde ao diabo dizendo o seguinte: olha, Satanás, nem só de pão viverá o homem. Ou seja, o homem ele não vive, ele não se mantém com os prazeres físicos, mas o homem se mantém do que provém de Deus. Ou seja, o que Jesus estava querendo dizer, o que alimenta o nosso corpo, o que alimenta a nossa carne, o que satisfaz os nossos prazeres é temporário. Só Deus pode alimentar a nossa alma com o que realmente ela precisa. Segundo ponto, o diabo, ele vai provocar a Jesus e ele vai trazer sobre Jesus um texto bíblico onde ele diz o seguinte: se você realmente confia em Deus, se realmente você acredita em Deus, lança-te daqui. Ele estava em cima de um pináculo, ele estava num local muito alto. E o diabo disse para Jesus: se você realmente confia na proteção de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito no Salmo 91 que Deus dará ordem ao teu respeito para te guardar, que Deus dará ordem aos anjos ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Olha que palavra. O diabo conhece a Bíblia, irmão. Não ache que você conhece a Bíblia. O diabo conhece a Bíblia. Ele conhece a palavra. Então, Jesus vai responder: olha, diabo, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, preste muita atenção. Não entre em lugares que Deus não mandou você ir. Não entre
em circunstância que Deus não mandou você ir. Eu conheci um jovem, preste muita atenção. Eu conheci um jovem e por um tempo ele andou em um grupo que eu fazia parte no início da minha caminhada. Esse jovem começou a andar com um pastor. Esse pastor dizia que tinha um chamado, que Deus levava ele para dentro do cemitério para desfazer os trabalhos que eram realizados ali. E esse jovem começou a andar com esse pastor. Sabe o que aconteceu com esse rapaz? Do nada, irmãos, um rapaz saudável, pai de família, tinha 2 filhos casados. Do nada esse jovem começou a ter problemas de alucinações. Esse rapaz começou a andar como um andarilho no meio da rua. Uma vez eu fui, se me falha a memória, foi a última eleição que teve. Eu encontrei ele aqui no meu bairro, aqui onde eu moro, em Bangu. Eu tinha ido votar e ele estava lá, alucinado. E sabe o que aconteceu? E fedendo, irmão, como se fosse um morador de rua. E aí eu fui saber que ele estava indo com esse pastor para dentro do cemitério para ficar mexendo nos trabalhos que eram feitos ali, religiosos. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Não mexa com o que você não sabe. O fato de você acreditar em Deus não te autoriza a você mexer com meios espirituais que Deus não quer. Tenha a percepção de entender onde Deus quer te usar ou não. Eu não vou mexer com esse tipo de coisa. Não é porque eu tenho medo, porque eu temo essas coisas. É porque eu sei aonde Deus quer me usar. Eu sei que não é naquele local. Então eu vou evitar de estar ali e vou dar brecha para o inimigo. Então nós devemos entender, irmãos, que o nosso Deus, ele é todo poderoso. Mas nós não devemos tentar ao nosso Deus. Eu não devo estar em ambientes que não condiz com a minha fé. Porque quando vem, como diz por aí, o cerol, não vai haver diferença. Se você está no lugar errado, na hora errada, onde você não deveria estar, você vai colher coisas que não deveria estar colhendo. Por quê? Porque você desafiou a proteção de Deus. Então não brinque. Deus, ele é amor, Deus, ele protege os seus, mas não quando nós nos colocamos em perigos. Algumas vezes acontece de Deus nos livrar, mesmo a gente colocando em perigo, mas você vai brincar para adivinhar se realmente aquele é o dia? Então, mais uma vez, vigie. Em terceiro lugar, para nós encerrarmos o nosso café diário de hoje, o diabo vai provocar a Deus, provocar a Cristo, dizendo o seguinte: olha, se você se prostrar diante de mim, eu te darei toda a fama e todo o sucesso e os reinos da terra. E Jesus encerra dizendo: vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirá. Sabe o que eu aprendo com isso? Tem muitos cristãos, não vou falar nem do meio secular, porque já vive. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4,4 que o Deus desse século, que é o Satanás, cegou o entendimento dos homens para que não enxerguem a glória de Deus. Não vou falar do meio secular, vou falar do meio cristão. Muitos cristãos, cantores, pregadores, que são os que mais estão aí na mídia, se venderam ao diabo. Isso, cantam na igreja, pregam na igreja, se venderam ao diabo por fama, sucesso e reconhecimento. Pregam, desculpa a expressão, pra caramba, cantam pra caramba, mas são vendidos ao diabo para terem fama e reconhecimento. Irmãos, eu não vou ficar falando isso aqui, mas você não tem ideia do que essas pessoas são capazes de fazer para poder serem reconhecidos e estarem no meio daqueles que são conhecidos. Eu não me vendo, irmão. Eu não me vendo. A minha vida, a minha fé, a minha integridade não está em uma vitrine para quem paga mais. Eu não me vendo. Se você conhece alguém ou já ouviu de alguém que se vendeu, o problema é dele. Eu não vendo-me. Não tenho preço. Eu vou ser esse aqui, vou morrer assim, sem fama, sem reconhecimento, porque isso não me importa, sem cargo eclesiástico, porque isso não me importa, mas eu sempre vou
que possível, falar da bondade e da graça de Deus. Porque a melhor coisa que tem é você saber quem te chamou e para que te chamou. Que Deus te abençoe, irmãos, e até nosso próximo café diário, em nome de Jesus.